Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais uma mensagem de fé, de esperança. Mas a nossa conversa hoje, o nosso papo hoje, ele é mais sério, né? Porque nem tudo, né? Nem sempre a vida é essa alegria, ou mesmo quando não é, a gente tenta fazer dela uma coisa mais alegre, mais feliz, mas às vezes ela é dura, ela é difícil, ela é decepcionante. E eu acho que é por isso que as pessoas elas estão perdendo esse contato com as outras pessoas, porque elas estão se decepcionando e estão se aproximando dos animais. Nós vamos falar sobre os animais hoje e eu acho que vai valer a pena para mim, para você, para a gente pensar e repensar no que está acontecendo, porque eu estava me lembrando. Faz bastante tempo isso, né? Bom, não é segredo para ninguém que eu gosto muito de animal e que eu sempre tive bicho, sempre fui criado com animais e eles têm uma pureza de alma, um sentimento, uma coisa lindíssima. Há muito tempo atrás, já faz realmente bastante tempo, que eu vi uma reportagem nessas redes sociais, uma propaganda, na realidade era uma propaganda de venda de animais, de venda de cachorrinhos de raça e, enfim, né, de comercialização da vida. Isso me choca muito, tá? A gente sabe que tem gente que gosta e procura e busca o animalzinho de raça, e cada um, dentro da sua possibilidade, da sua formação e da sua consciência, né, sabe o que deve fazer. Só que eu não sabia como as coisas funcionavam. E aí, através daquelas propagandas, daquela divulgação, e começando a pesquisar melhor e vendo algumas fotos que algumas pessoas contrárias a esse tipo de coisa, de venda de animais, de raça, colocaram, eu nunca mais vou me esquecer daquelas fotos. Nossa, elas foram chocantes. Para vocês entenderem um pouco. Era como se fosse uma empresa, né? Era um comércio de vida. Comércio, como se fosse escravidão mesmo. A gente estava voltando na época da escravidão. Como se uma raça fosse melhor que a outra, como se uma raça tivesse o direito de vender a outra e de ter lucro e de sobreviver com o sofrimento do outro. Para vocês terem uma ideia, alguns cães de raça, praticamente todos, né, eles sofrem uma inseminação maior porque a mãe ela tem que dar cria mais vezes, porque a questão é quantidade para que se tenha muito dinheiro, muita grana com isso. E a mãe, olha o absurdo, ela é chamada de matriz. Ela é uma máquina, né? É uma máquina de fazer cachorrinho. É uma máquina. E quando ela seca, quando ela tá a ponto de morrer e não serve mais para nada, que ela não tem mais os hormônios para poder dar à luz, enfim, ela é descartada, simplesmente é descartada. E as fotos, porque assim, a gente tinha, tanto tinha a propaganda da venda dos animais, mas tinha aquelas pessoas que se indignavam com isso e colocavam essas fotos. E aí, eu nunca imaginei que fosse desse jeito, eu nunca imaginei. E aí, quando eu vi aquilo, aquele tamanho sofrimento, e eu normalmente em redes sociais eu não faço comentários, eu prefiro não fazer, eu prefiro só observar para aprender, para ver o que está acontecendo no mundo, porque aí você consegue ter uma noção melhor, né, das coisas que estão acontecendo no mundo. E aí teve uma senhora que se pronunciou indignadíssima com aquilo, né, revoltada com aquela venda de animais e falando que isso era um absurdo, que não podia acontecer e que as pessoas tinham que, né, se elas quisessem um animalzinho, tem tantos abandonados, tem tantas feirinhas de doação, né, adota um bichinho que está precisando de carinho, de amor, de afeto, tem tantos passando fome aí na rua. Agora, sobreviver, tirar o seu dinheiro da venda de animais, da morte, da dor, fazer uma máquina, transformar um bichinho numa máquina, será que nós temos esse direito? Nós não temos esse direito, né? Parece que nós estamos voltando, como eu sempre digo, né? A época de uma escravidão, de onde você tratava as pessoas como se fossem coisas. Isso é absurdo, isso é absurdo. E aí ela ficou muito brava, muito indignada, porque ela também não sabia como era o procedimento, como era feito,
E o dono da fábrica respondeu a ela que ela provavelmente era uma pessoa que não tinha posses para comprar um animal de estimação, de raça, né? E que ela não tinha caráter. Ela não tinha caráter? Um pouco. Quem tem caráter é essa pessoa que comercializa vidas até a morte, até que o bichinho chegue à morte. Por isso que muitos animaizinhos de raça são muito fracos, duram muito pouco. Quando você compra um animalzinho de raça, você percebe que ele é muito frágil, porque a mãe já estava numa situação tão debilitada quando deu à luz, deu cria aquele bichinho, que aquele bichinho nasceu muito fraco. Por quê? Porque é uma produção em massa. É uma coisa terrível. É como se uma raça fosse melhor que a outra. A gente está lutando tanto para que não haja desigualdade, para que não haja diferença racial, para que ninguém faça diferença de uma raça ou de outra, porque na realidade nós somos todos iguais, seres humanos iguais. E aí a gente levanta uma bandeira para as pessoas, mas para os animais a gente vai comprar um animal de raça porque dá status, porque é legal. Gente, esse homem ficou enfurecido. Esse homem respondeu a essa senhora que estava muito indignada e que era um direito dela, porque é a opinião dela, né? Ele estava muito enfurecido e ele disse que ela não tinha caráter, enfim, xingou de tudo que foi possível e imaginável. Só que depois nunca mais eu acompanhei nenhuma propaganda com relação à venda de animais de raça, a preços, vendas, né? E acho que a Sociedade Protetora dos Animais também deve ter entrado na justiça, e hoje a gente tem leis que amparam os animais. Porque aquilo é uma pena, porque eu não vou me lembrar, e eu também não poderia nem mostrar para vocês a foto, mas a foto da mãe, ela estava pele e osso, a matriz, eles chamam de matriz. Eu não tô, vamos dizer assim, julgando quem compra um animalzinho de raça, mas eu acho que vocês precisam saber, porque eu acredito que vocês não saibam. Porque se vocês soubessem disso, vocês jamais compactuariam com uma coisa horrível dessa. É horrível. É a coisa. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E quando mexeu no bolso do dono da fábrica, do dono da matriz, ai, ele ficou muito revoltado. Ele quis defender de todas as formas o que ele fazia, ofendendo a opinião da pessoa que era contrária. Então hoje, gente, nós temos ONGs maravilhosas que tem tantos bichinhos precisando serem adotados. A gente tem tanto bichinho abandonado na rua passando fome. Meu Deus, se você quer um companheirinho, adote. Compra, ele não é uma coisa, ele não é um objeto que eu compro e descarto. Pior, hein? Algumas pessoas, quando esse bichinho fica velho, fica doente, jogam na rua, descartam. Porque é lógico, eles compraram como se fosse uma coisa. Não é todo mundo que tem essa mentalidade, eu sei. Tem muita gente que às vezes compra um bichinho de raça porque se encanta, porque eles são bonitos mesmo. Só que o que faz de um animal de rua, de um vira-lata, ser menos importante do que um animal de raça? Ele não tem coração, ele não tem sentimentos? Será que ele não vai te dar mais amor? Ambos podem te dar amor. Só que quando a gente abre a boca para falar alguma coisa que seja contrário ao lucro, ao dinheiro, a gente é metralhado. Aquela senhora foi metralhada, porque ela ficou tão indignada ao ver aquilo, como eu também fiquei. Só que eu não me pronuncio, eu evito me pronunciar mesmo. Eu acompanho, mas não me pronuncio. E aí a gente vê nos comentários, né? E foi horrível a reação do dono da fábrica. E depois, aí eu me indignei muito, fiz um texto e avacalhei com tudo e falei o seguinte, falei, escuta aqui, nós estamos voltando no Holocausto, porque no Holocausto você matava uma raça, você fazia isso, na escravidão você diferenciava as pessoas por causa da cor da pele. O que é isso? Por causa de uma raça. Novamente, como se a raça pura fosse melhor do que a outra raça. E agora, nós estamos fazendo isso novamente com os animais, que são puros, que são abençoados por Deus, que vieram na terra para nos fazer bem
E aí o homem faz o quê? Usa isto para venda, para lucro, para dinheiro. É um dinheiro sujo, é um dinheiro podre, é um dinheiro desonesto. Eu estou contando isso para vocês porque eu tenho certeza que vocês não sabem o que se passa por detrás da máquina de se fazer cãezinhos e animaizinhos de raça. É uma máfia, é uma máquina e é uma coisa assim que hoje, graças a Deus, me parece que tá melhorando. Por quê? Porque os órgãos das, da, das associações, né, que defendem, que protegem os animais, também se indignaram. E aí eu fiz um texto, e aí no meu texto realmente eu coloquei tudo que eu achava. E aí sumiu todo mundo. Sumiu propaganda, sumiu tudo, instantaneamente. Ué, mas era tão digno que ele fazia, tão normal. Né? Ele colocava preço, interessante, tabela. Tinha tabela. É a mesma coisa que você chegar numa loja e falar, quanto custa essa blusa? Quanto custa esse sapato? Ah, eu quero aquele gato, eu quero aquele cachorro, eu quero aquilo, né? E a mãe morrendo, enquanto ela não chegasse ao ponto de ficar tão fraca, tão fraca, tão fraca, eles iriam dar os hormônios para que ela pudesse dar cria, e é por isso que esses bichinhos são muito mais fracos que os bichinhos de rua, que a gente se pergunta, nossa, mas um vira-lata vive tantos anos e de repente ele não tem qualidade de vida, não tem nem o que comer. Por quê? Porque ele nasceu de forma natural. Você gostaria que comercializassem os seus filhos? Você gostaria que comercializassem as pessoas que você ama? Não, né? Então, para pensar, por favor. Eu acredito que essas coisas continuam acontecendo, só que numa proporção talvez menor, porque as pessoas estão em defesa, estão indo à luta e estão fazendo a campanha pelos animais de estimação que estão abandonados e que precisam de uma família e que precisam de amor e lutando para que essa maldade tão grande, essas pessoas sem coração, que vendem vidas, eles estão comercializando vidas, são assassinos, são verdadeiros assassinos. Então, eu peço a vocês que gostam dos animais, que têm um carinho enorme, pesquise o que eu estou falando, veja se o que eu estou falando é tão absurdo. Porque eu fiquei tão chocada, tão chocada quando eu vi as fotos das matrizes, como elas são chamadas e como elas são tratadas, e o comércio de animais, que eu fui pesquisar. E aí eu percebi que era verdade. Eu espero que os órgãos que cuidam, né, que legislam, enfim, estejam e realmente tenham mudado, tenham melhorado algumas coisas, né? Porque todo mundo sumiu do mapa, todo mundo se escondeu. Mas eu gostaria muito, muito que vocês pensassem sobre isso. E quer dizer que se você for contrário à venda de animais, à degradação, à morte, ao assassinato, você não tem caráter. Ter caráter é vender vidas. É isso? Olha, hoje eu estou muito triste. Eu me lembrei disso e me deu uma tristeza muito grande de saber que eu estou num mundo onde existem pessoas que ainda fazem isso. Existem pessoas que são capazes, têm a coragem de usar os bichinhos para ter dinheiro, para ter lucro. Vai trabalhar, vai lutar, vai levantar cedo de manhã, vai trabalhar. E quando aquela senhora falou isso para ele, nossa, o homem ficou louco. Claro, ele estava sentado feliz da vida ganhando dinheiro às custas de bichinhos inocentes, que não têm a menor obrigação de dar a vida e de dar lucro para ele. Então, pensem nisso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu sei que às vezes a pessoa gosta, a pessoa quer um animalzinho de raça, ela tem esse gosto, mas não se esqueça. Veja como eles são produzidos, como eles sofrem. E quando eles não servem mais, eles são descartados, como simplesmente um lixo que se joga fora. Só que são vidas, são vidas. Então eu queria muito dividir com vocês isso, porque é uma coisa que me chocou, me entristeceu e eu me lembrei disso hoje e eu precisava dividir com vocês. Nem sempre o nosso canal
é para falar de alegria, de felicidade, mas é para a gente pensar num mundo melhor e tentar fazer com que as pessoas sejam melhores e também a gente possa ser melhor, porque às vezes a gente está compactuando com uma coisa tão horrível e nós não sabemos. Então, adote um animalzinho se você puder. Adote um animalzinho de rua que está abandonado só porque ele não tem uma raça, ele não tem um pedigree. E nós temos? Nós somos melhores que os outros? Existe uma raça melhor que a outra? Nós somos diferentes, com culturas, origens e formações diferentes. Mas nós merecemos o mesmo carinho, o mesmo amor e o mesmo afeto. Assim como todos os animais. Fiquem com Deus e, por favor, pense com o coração nessa nossa conversa e tenta fazer a diferença. Tenta fazer esse mundo melhor para nós, para os animais, para todos. Todos nós merecemos. Um grande beijo. Fiquem com Deus.